O que nós vamos ler hoje aqui, eu vou tentar explicar um pouco para vocês, com base no que eu estudei esses dias a respeito da ceia. Ainda de pé, vamos ler, por favor, o capítulo 22 do livro de Lucas. Quando vocês estiverem abertos. Quem abrir diz amém, por favor? Amém. Ainda falta. Aleluia. Aleluia, Jesus. Somos livres, graças a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Todos abriram? Amém. Amém. Diz assim, a partir do versículo 7 do capítulo 22. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo, agora que não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês. Não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Podem sentar. Aleluia. Aqui no versículo 22, Lucas escreve sobre a última Páscoa. Vem aquela pergunta, às vezes eu não sei se todos sabem, né? Mas a Páscoa, ela é um costume judaico. Isso começou com os judeus. A gente vai agora lá onde tudo começou. Eu quero que os irmãos abram, por favor, lá em Êxodo, no capítulo 12. Como que surgiu a Páscoa? O povo judeu estava no Egito. E Deus, ele escolheu um homem para libertar esse povo. Mas antes do povo ser libertado, aconteceu que Faraó endureceu o coração e esse povo não conseguia sair do Egito. E foram várias pragas, né? Eu estou resumindo aqui para a gente chegar nessa parte. E aí chega a última praga, que seria a morte dos primogênitos. Só que o povo escolhido de Deus precisava ser livrado dessa morte dos primogênitos. E como é que Deus faria isso? Já que o anjo da morte passaria por entre as casas, tirando a vida desses primogênitos. Deus instruiu que o povo sacrificasse um cordeiro e passasse nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse por lá, não entrasse nas casas e não tirasse a vida deles. E foi a partir disso que foi começado a Páscoa. Mas a gente vai ler aqui porque eu gosto de que não fique nas minhas palavras, tá? Quem tiver com sua Bíblia, abra, por favor, e acompanhe comigo. Eu sei que minha tradução é um pouco diferente, é a NVT, que é a nova versão traduzida, né, de hoje. Mas você que tem uma mais tradicional pode acompanhar, que é a mesma coisa. Diz assim, no versículo 12, a partir do 1.
ou do capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício para um animal para cada casa. Isso aqui foi antes do anjo passar, tá? Deus já estava dando essas instruções. A família que for pequena demais pode comer o animal inteiro e deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. Aqui a gente vê um pouco de comunhão. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Aqui a gente vê justiça. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comeram o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e o comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida, o animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem de sandálias nos pés e cajados nas mãos. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Aqui a gente está lendo sobre a primeira Páscoa. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será o dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Durante 7 dias, comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial da reunião sagrada. E aí ele vai dando mais alguns detalhes. Eu não vou ler todo para não me prolongar. Mas eu peço que vocês em casa leiam Êxodo 12 à luz da Páscoa de Cristo. Mas a gente vai pular agora lá para o versículo 25. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa esta cerimônia? Vocês sabem o que significa essa cerimônia? Eu me fiz a mesma pergunta, mesmo sabendo. Eu disse, não, então eu vou lá, vou ver o que é que a Bíblia diz sobre essa cerimônia. Porque toda a Bíblia, toda, ela fala sobre Jesus. Jesus é a palavra. Então, sempre que você procurar ler a palavra e dizer, eu não estou entendendo nada, então olhe para Cristo. Cristo é que revela a palavra. Tudo que está detalhado aqui, cada coisinha está falando sobre Jesus. A gente vai ver um pouquinho dela de forma mais detalhada, tá? Vou dar uma pincelada. Mas aí perguntam, se os filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, e vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa para o Senhor. Pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito e, embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que estavam ali se prostraram e adoraram. A gente viu aqui que a Páscoa, ela surgiu lá no tempo dos judeus. E por que que hoje nós não praticamos essa Páscoa? De sacrifício do cordeiro, de passar o sangue nos umbrais.
e todas essas questões que ele fala aqui, por causa de Jesus. Então eu quero que a gente dê uma pincelada nas coisas que estão escritas aqui, o motivo e o que foi que Jesus cumpriu, tá? Quando aqui em Êxodo fala sobre o Cordeiro Perfeito, ele está falando sobre Jesus, que ele era sem pecado. O sangue nos umbrais foi o sangue na cruz. O pão sem fermento foi o corpo sem corrupção. As ervas amargas foi a angústia de Cristo. Isso tudo naquela época tinha um significado para eles. Mas esse significado ele já não era mais o mesmo depois de Jesus. Porque as ervas, por exemplo, as ervas amargas simbolizavam o sofrimento do povo no deserto. Mas hoje, com Jesus, as ervas amargas, elas se cumpriram. O sofrimento do povo do Egito cessou com Jesus na cruz. Por isso que significa a angústia de Cristo. O cordeiro é assado, porque eu sou o tipo de pessoa, como o Tato falou em outra ministração aqui, eu me pergunto muito sobre as coisas que estão escritas. E eu fiquei, mas e por que tem que ser assado? Por que o cordeiro não pode ser cozido? Qual o motivo? Mas tem motivo. Porque o cordeiro assado e não cozido e não cru significa que Jesus foi consumido pelo fogo do juízo de Deus. Porque ele carregou sobre si os nossos pecados. Toda a culpa que estava imputada em nós foi colocada sobre Jesus. E Jesus ele pagou o preço. Então o fogo que era para nos cobrir, que era para nos consumir, consumiu Jesus. Porque, olha, quando diz nessa música, eu sou livre, que não foi nada além do sangue. Às vezes a gente interpreta, não foi nada além do sangue, como se fosse, como é que eu posso dizer? Como se tivesse outra opção. Mas não, nada além do sangue aqui, não tinha nada além do sangue de Jesus que pudesse nos libertar. Então, quando diz que o cordeiro ele deveria ser assado, apontava para Jesus, que só Jesus, só o cordeiro perfeito, não tinha um ser humano sequer que pudesse levar sobre ele todos os pecados da humanidade. Porque todos nós já nascemos da corrupção, todos nós já nascemos do pecado. Mas Jesus nasceu perfeito e morreu perfeito. Nem o osso quebrado, que diz aqui que o animal também precisava que nem o osso dele fosse quebrado, nem o osso em Jesus foi quebrado. E eu não sei se vocês sabem, mas quando as pessoas eram mortas na cruz, muitas vezes para acelerar a morte delas, eram quebradas as pernas. Mas Jesus não foi. Ele suspirou e entregou. Uma sétima coisa diz que as pessoas precisavam estar dentro da casa, porque é até curioso. Porque, por exemplo, eu passei o sangue nos umbrais das portas, mas eu saí. Mas se a pessoa estivesse fora da casa, pudesse ser que o anjo passasse e pegasse a família dela. Isso significa hoje estar em Cristo. Às vezes, nós pensamos que entregamos nossa vida a Cristo, mas não estamos verdadeiramente nele. Quando pegamos o sacrifício de Jesus e tomamos para nós como nossa missão, como algo que nós cremos e aceitamos aquilo que Ele fez por nós precisamos permanecer nele. Porque todo aquele que se afasta dele está suscetível a tentações, está suscetível ao pecado e está suscetível à morte. Por isso que nós precisamos estar em Cristo. E em oitavo, o memorial da Páscoa, que foi não substituído, mas foi cumprido pela ceia. Porque Jesus pede para que façam em memória dele. Em memória dele. E eu estava falando ali com o Hugo que quando foi lhe dar a primeira palavra, lá em Lucas 24, é um dos textos que eu estava estudando. Eu vou pedir para vocês abrirem de novo lá, por favor. Acredito que seja Deus confirmando aquilo que Ele quer fazer hoje. Porque, olha, no capítulo 20, do capítulo 22 para o 24, o que é que acontece? A ceia,
a mesa. Jesus fala sobre coisas lá, deixem aberto que já eu vou ler, tá? A gente já entendeu o que é a Páscoa, quando foi que ela surgiu. Já entendemos que a Páscoa se cumpriu em Jesus. Mas qual o propósito? Qual o propósito da gente montar essa ceia aqui todo mês? Eu acho muito bonita essa mesa. E toda vez, desde a primeira vez que eu cheguei aqui, me chamou muita atenção essa arca. Essa arca, no templo judaico, onde foi construído para que a presença de Deus estivesse lá, ela ficava no Santo dos Santos. Essa arca. Ela está simbolizando, né? A arca que tinha lá. E não tinha ninguém que pudesse tocar nela, a não ser quem era determinado. As pessoas elas não tinham acesso a Deus como nós temos hoje. O acesso a Deus era limitado apenas a reis, sacerdotes. Eram pessoas escolhidas e elas pagavam um preço muito alto para poder ter contato com Deus. E era um contato ainda assim meio que não via muito, sabe? Era uma coisa que era um pouco confuso. Porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, eles tinham o Espírito Santo sobre eles. E essa arca, ela simboliza a época em que Deus, por amor à humanidade, por misericórdia, ele se fazia presente em meio ao povo dentro de uma arca. Mas você e eu, se quiséssemos ter contato com Deus, a gente não podia. E a maioria das pessoas nem desejava, elas tinham muito medo de Deus. É tanto que uma pessoa é escolhida para ir lá de ano em ano, para poder, como é que eu posso dizer, de forma fácil, para que ela levasse os pecados das pessoas, e ali eram cobertos os pecados, por um tempo eram oferecidos sacrifícios, mas isso não apagava o pecado, era apenas coberto, era como abafado. O que a gente brincou hoje é passando pano para o que a pessoa estava fazendo. Porque na sua misericórdia, Deus ele deixava que isso fosse por mais um ano, porque ele tem o plano perfeito. Ele sempre teve o plano perfeito de entregar Jesus por nós. Então, na sua misericórdia, ele fez com que o Espírito dele se fizesse presente em meio ao povo, porque o desejo de Deus sempre foi ter comunhão conosco. E esse é o verdadeiro propósito da Páscoa. Páscoa significa passagem. No original, que é Pesach, diz assim, que é passar por cima. Que é quando as pessoas passavam sangue nos umbrais e a morte passava por cima. Trazendo para o dia de hoje, é uma passagem do desconhecido, do Deus desconhecido, para o Deus amigo. Mas isso é apenas através de Jesus. Naquela época não tinha ninguém. Hoje é nada além do sangue. Nada além do sangue de Cristo pode nos aproximar de Deus. Não tem sacrifício, não tem oração, não tem santo, não tem reza, não tem nada, gente. Não tem nada que nos aproxime de Deus, a não ser Jesus. E não é só ter Jesus no pensamento, é dizer, Jesus é lindo, eu amo Jesus. Jesus diz, aquele que me ama, conhece os meus mandamentos e os cumpre. Será que nós amamos mesmo a Deus? A Páscoa, hoje, e naquela época, como a gente leu aqui, eu comecei a até citar algumas coisas a respeito do que as pessoas faziam, o que Deus ordenou que elas fizessem em Êxodo, era feito uma mesa. Não uma mesa como a gente tem hoje, né? Que ela fica elevada do chão. Era uma mesa judaica, eles ficavam no chão. Assim, era mais baixinho, eles ficavam reclinados, mas era uma mesa. E eu fiquei meditando a respeito da mesa, porque na mesa é que nós temos comunhão. Lá em casa, eu brinco com o que assim, a gente, na hora de comer, a gente não mexe no celular, a gente conversa, é nosso momento de comunhão. Quando eu venho na casa dos meus sogros, é muito bom porque a gente senta, conversa na mesa, se diverte. É um momento de comunhão. E Jesus fazia dessa forma com os seus discípulos. A Páscoa, ela traz a mesa, e hoje nós fazemos a ceia na mesa. A mesa, ela elimina a distância.
quando nós sentamos na mesa, é todo mundo igual. Não tem ninguém maior, ninguém menor, não tem ninguém mais poderoso, é todo mundo igual. E esse foi o propósito de Jesus. Na mesa, a comunhão. Na mesa, ela está disponível para todos os que creem. É só chegar. A mesa, a comunhão com Deus está disponível para todo aquele que crê. E aí agora, outra coisa que eu achei, mas vamos ler primeiro. Em Lucas 24, a partir do 13. Sobre o caminho de Emaús. Aqui Jesus já tinha morrido, como a gente leu, a leitura inicial. Jesus já havia morrido e os discípulos estavam super angustiados. Imagina só. Eu sei que hoje é de ficar indignado você pensar, mas Jesus, ele não dizia que ia ressuscitar? Mas, minha gente, naquela época, eles ainda não tinham o Espírito Santo dentro. O que eles conheciam de Jesus era muito limitado, ainda que eles andassem com Jesus. Eles esperavam que Jesus viesse e saísse matando os reis, e ele fosse o super governador, e Jesus foi totalmente o contrário disso. E até mesmo os seguidores dele, às vezes não acreditavam tanto no que ele estava falando. É tanto que ele, quando ia orar, ele só chamava os mais próximos, por causa disso. Porque na mesa também tem Judas. Na mesa também tem as pessoas que abandonam, as pessoas que não creem, as pessoas que julgam, que nos traem. Então, Jesus, ele morre, e aqui, no 24, ele já tinha ressuscitado, e aí as pessoas começam a ter um tipo de surto, os discípulos, porque o corpo de Jesus não estava mais no túmulo, e eles não acreditavam no que as mulheres já tinham dito, que ele havia ressuscitado. E aí, no caminho de Emaús, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Vejam aí, eles pensavam que Jesus ia vir. Enfim, isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então, Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entregar a sua glória? Então Jesus os conduziu todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Vejam, eles conversavam com Jesus, Jesus explicava, mas eles não reconheciam. Eu fico indignada, porque eu vi como é que a pessoa está conversando com Jesus e não reconhece ele. Mas vocês acreditam que às vezes você e eu fazemos isso? A gente está conversando com Jesus e não está conhecendo ele do jeito que ele é, não. Mas aí eles se aproximam de Emaús e no versículo 30 diz assim: quando estavam, como é que está escrito aí na Bíblia de vocês? Eles estavam aonde?
Deixa eu dizer, então, com a Bíblia, não? Aí eles estavam sentados aonde? Na mesa? Pois é. Quando eles estavam sentados na mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos. E eles o reconheceram. E nesse momento, ele desapareceu. Eu quero focar nessa parte porque Jesus andou com eles o caminho inteiro. O caminho de Jesus não era como daqui até minha casa, que de carro é 40 minutos. Eu acredito que foi uma longa caminhada. E eles não reconheceram. Eles só reconheceram Jesus quando eles estavam à mesa, que era o costume de ter comunhão. Muitas vezes o que nós precisamos é voltar para a mesa, ter comunhão, para que a gente possa reconhecer Jesus. Porque, como já foi dito aqui, ele é infinito. Conhecer a Jesus é infinito. Não tem dia que você pega sua Bíblia, olha assim, um versículo que você já leu 500 mil vezes, mas o Espírito Santo ele vai te revelar algo diferente. A Bíblia é viva. Deixa eu só deixar claro que nós não deixamos de obedecer à Páscoa. Nós celebramos o seu cumprimento através da mesa. E no verso 24 lá de Êxodo, se você pode até me perguntar, tá, mas lá em Êxodo 12, diz assim, que é para sempre que tem que celebrar a Páscoa. Alguns judeus ainda celebram, mas esse sempre que está escrito lá em Êxodo, só para esclarecer, pode significar por todas as gerações dentro daquela aliança. Por isso que quando Jesus, lá no capítulo 22 de Lucas, ele fala sobre o pão, fala sobre o vinho, pega a taça e diz assim, esta é a nova aliança, porque se cumpriu. Então hoje nós podemos ficar em paz que nós celebramos uma ordenança de Deus. Celebramos a restauração da comunhão com Deus. E tudo se cumpriu em Jesus. Só para a gente recapitular um pouco, para pegar um espelho, e eu vou já encerrar para poder dar continuidade à ceia. Pegando o Êxodo 12 e a ceia da nova aliança, em Êxodo 12 nós temos o Cordeiro liberal. Na nova aliança nós temos Cristo, que é o Cordeiro. No Êxodo 12 nós temos o sangue na porta. Na nova aliança nós temos o sangue de Cristo, que é aplicado no nosso coração. No Êxodo 12 fala sobre a libertação do Egito. E através de Jesus, na nova aliança, nós temos a libertação do pecado. Em Êxodo 12 fala sobre o memorial que era anual. Era de ano em ano, como eu falei aqui. Que vinha uma pessoa escolhida de ano em ano ia lá. Hoje nós temos um memorial contínuo, todos os dias. Aqui na igreja nós fazemos uma vez no mês. Porque o ser humano ele precisa trazer a memória. E é uma ordenança. Mas isso é algo todos os dias. E todos os dias. Em Êxodo 12 é uma sombra de Cristo. É tanto que se você pegar versículo por versículo, aponta para Cristo. E hoje nós vivemos a realidade daquilo que era apenas a sombra. Então, para encerrar, eu só quero dizer que a Páscoa ela anunciava o que a cruz realizou. E a ceia nos faz participantes. Então hoje, através de Jesus, nós podemos participar da mesa de Deus, da comunhão com o Senhor. E o acesso ele é livre. Quando a gente celebra a ceia aqui, sai todo mundo e pega pão e pega uva quando tem. É um símbolo, mas isso é real, gente. A igreja é isso. A igreja não é chegar aqui e só sentar, achar bonito, achar a roupa de fulano bonita, ou não achar. Igreja é estar em comunhão com Deus e com os homens. E é por causa da Páscoa, e é por causa do sacrifício de Jesus que se cumpriu em um dia como hoje, que nós podemos ter acesso a Deus. Eu oro para que o Senhor tenha semeado algo no coração de vocês. Espero que vocês não tenham gerado expectativas em mim, mas em Deus. E que vocês passem a semana meditando nisso. Leiam Êxodo 12.
É muito bom você conhecer a palavra de Deus e saber realmente o que é dito. Não acreditar no que as pessoas falam, mas no que Deus diz. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.